Olá e bem-vindos a mais uma aula, mais um pacote de conteúdo que nós vamos estar disponibilizando para vocês. Nós já estamos no chakra cardíaco, tá? Falta apenas o chakra terceiro olho, laríngeo, terceiro olho e coronário. Daí nós finalizamos essa parte de pontos energéticos. Aí nós vamos para os corpos sutis, tá? Também vou passar um pouco mais rapidamente pelos corpos sutis, claro, com o aprofundamento de sempre. Contudo, ali a gente vai passar mais rápido porque a gente já tem uns conhecimentos, certo? O que eu quero que vocês entendam é que conforme a gente vai passando, certo? Conforme a gente vai avançando nos cursos, muitas coisas não precisam ser repetidas novamente, né? Então muitas coisas não precisam ter essa repetição. Por quê? Porque vocês já aprenderam, né? Então muitas coisas que às vezes a gente demora um pouquinho mais de tempo aqui nesses primeiros chakras, na anatomia energética, enfim, nesses conceitos básicos, a gente não precisa estar repetindo ao longo do curso, tá? Então por isso que é importante fazer essas aulas, essas primeiras aulas, para que daí a gente possa chegar ali nas terapias, né? Nos outros modos das terapias, e desenvolver elas com muito mais facilidade, eficiência e também de uma forma mais rápida, tá? E claro, com toda essa profundidade, com todo esse conhecimento que a gente sempre passa. Então vou fazer um resumo, um breve resumo aqui, tá? Vou fazer no chakra cardíaco, tá? Nesse pacote, e também vou fazer no coronário quando a gente estiver finalizando essa parte. Então o chakra básico que a gente já viu, né, gente? A gente viu que o chakra básico ele trabalha essa questão do aterramento, ele é esse ponto energético que está em constante pulsão. Então também é uma das formas, é um dos pontos onde nós estamos constantemente recebendo energias, assim como o coronário, certo? O coronário ele é responsável por receber as energias do universo, essa energia dos cosmos, e o chakra básico é responsável por receber essas energias telúricas, né? Então ele tem muito a ver com esse aterramento, esses desejos, essas coisas mais físicas, certo? Do ser. Ele é responsável pelo nosso aterramento na Terra, quando nós chegamos aqui neste universo. Então ele tem a ligação dele é muito grande com o material, com essa fixação das energias no corpo, tá? Então o entendimento dessas coisas naturais, certo? De reprodução, de comer, de beber, essas coisas que são essenciais para a vida. Aí nós fomos para o chakra sacro, né? Porque o chakra sacro já trabalha um pouquinho mais essa questão da reflexão, essa questão que percebe que é um pouquinho mais, né? Então a gente deu um passo, a gente saiu do físico e a gente foi para esse chakra que ele começa a perceber que ele é algo a mais do que apenas essas coisas materiais, né? Porque ele tem uma consciência, ele tem algo ali que diz para ele o que é bom, o que não é, o que ele é também. Então começa essa reflexão do que eu sou, o que eu sou neste mundo, né? Qual que é a minha posição, qual que é a minha função. Começa uma reflexão, não é algo claro ainda, mas carrega muito disso. Outro ponto importante também que foi falado é a questão do inconsciente. Então ele começa também muitas coisas a serem gravadas no inconsciente, certo? Nessa parte que não é visível, não é tátil, tá? Então muitas coisas, às vezes problemas, né, traumas, enfim, inseguranças podem estar ali presentes nessa questão inconsciente da pessoa, que foi ao longo do tempo, né, foi fixando, e agora ela vive a vida dela e ela nem percebe mais que aquela dor, que aquele trauma, que aquele rancor está ali presente. Então o chakra sacro também tem esse ponto ali do inconsciente e vários outros que a gente já estudou, né? Mas para vocês, se vocês quiserem saber mais, retornem aquele material, tá, do chakra sacro e façam uma revisão. Aí chegamos no plexo solar, né? Foi o último material estudado dos chakras. O plexo solar ele aborda essa questão do eu, o eu principalmente. Esse reflexo, essa verdade, né, de quem nós somos, qual é a nossa função, nossa missão na Terra, essa questão de viver nas nossas essências, da congruência, se lembrem da congruência do que nós somos e também muito dessa visão, né, uma verdadeira visão da nossa vida, do que nós realmente somos, como pessoas, né, da forma como nós falamos, como nós expressamos, como nós nos portamos nos lugares. Então trabalhou bastante essa questão do eu. O eu é muito importante para o desenvolvimento do ser, para o direcionamento das energias e da organização, tá? É uma inteligência, de certa forma, você ter um eu, né, que direcione essa inteligência do ser, de princípios, de ser, né? Ela direciona muito a energia e a organização. Então isso está presente no plexo solar. E aí nós chegamos no cardíaco, certo? O cardíaco ele é muito importante, vocês vão estar vendo a função dele ali, que é
eu vou estar abordando, tem diversas funções, mas a principal delas é essa questão do fluxo, né? O fluxo energético, assim como o fluxo também sanguíneo dentro de nós. Então, assim como o coração tem a função de bombear sangue, nutrientes e oxigênio para o nosso corpo inteiro, esse chakra também eles possuem uma ferramenta muito semelhante. E aí nós temos o laríngeo, nós vamos estar passando depois deste. Terceiro olho. E por fim o coronário, tá bom? Daí a gente finaliza isso daqui, a gente entra em corpos sutis. Aí depois dos corpos sutis a gente vai começar nossos trabalhos das terapias, tá? Nós já vamos estar aprofundando em cada formação. Então lembre-se, né, antes da gente começar, é legal a gente lembrar que o chakra do coração é a usina central do corpo. Este ponto conecta os 3 primeiros chakras ao mundo externo e aos 3 chakras superiores associados à intuição. Então a gente viu que o chakra do plexo solar, eu falei que ele era uma ponte, né, que ligava os 2 chakras mais físicos a essa questão já de algo mais maleável, algo mais ligado à mente, né? Mas se a gente for analisar de uma forma mais profunda e uma forma mais abstrata, nós podemos dizer, né, que na verdade o chakra do coração que é essa ponte, tá? Porque claro, o chakra do plexo solar ele já tem traços, né, de um pouco algo mais energético, algo um pouco mais mental. Ele já boa parte dele é mental, né, e um pouquinho energético. Então nós podemos até fazer essa relação que ele é uma ponte, né, que conecta o físico em si, o físico puro, ao mental e ao energético. Contudo, se você for analisar então de uma forma mais abstrata, você consegue entender que na verdade é o chakra do cardíaco, tá, que tem essa função. Por quê? Porque ele é esse responsável pelo fluxo, pela harmonia e pela homeostase dentro do corpo. E eu quero que vocês vejam esse chakra assim como o nosso coração, né? O cardíaco vem de coração. Então é como se fosse realmente o nosso coração energético, tá? E o coração é responsável pelo que, gente? Por bombear o sangue, bombear nutrientes, certo? Bombear oxigênio, também informações, enfim. Tudo é do nosso corpo, certo? Nosso corpo só funciona por causa dos nossos batimentos cardíacos, tá? E isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência, é importantíssimo para que a gente possa relaxar, é importantíssimo para que a gente possa estar ativo e atento, certo? Para que a gente possa praticar um esporte. Tudo isso está relacionado ao coração e à frequência com que ele bate. Vocês entendem? Gente, é muito legal isso, a gente fazer essa relação, porque daí você percebe, se eu for capaz de reduzir meus batimentos cardíacos, você entra em estados, né, de mais calma, você entra em estados onde se ativa o sistema parasimpático, é um momento onde você libera certos hormônios que vão fazer você se sentir calmo, relaxado, correto? E você consegue dormir, né? A melatonina ela é liberada nesses momentos onde quer uma redução dos batimentos cardíacos. E aí você também tem os momentos onde você precisa de batimentos cardíacos mais elevados, no momento que você treina, no momento que você está fazendo alguma atividade, que você precisa de foco, tá? E isso é muito legal porque também acontece no nosso coração energético, né? Nesse chakra. Por quê? Porque você também precisa às vezes dessa variação energética. Às vezes você precisa dar uma desenergizada em uma certa parte, você precisa energizar certa parte, certo? Claro, nós tentamos sempre encontrar a harmonia dos chakras, mas há momentos onde que determinado chakra ele tem que estar mais energizado para que você consiga realizar certa tarefa. E o chakra do coração, ele é responsável por isso. Tá? Ele é responsável por isso, por fazer esse fluxo, por entregar as energias para o nosso corpo inteiro. Ele é um chakra fundamental para a aplicação de Reiki, tá? Visto que ele consegue estar direcionando as energias para nossas mãos, para as extremidades do nosso corpo e também para os nossos corpos sutis de uma forma mais fácil. Tá? Ele realmente bombeia, ele pulsa essas energias que correm pelo nosso corpo, tá? Ele transmite essas energias para os chakras mais elevados, para os 3, né, acima, o laríngeo, o terceiro olho, o coronário, assim como os inferiores também, o plexo solar, o sacro e o chakra básico, tá? Então ele é sim esse ponto de intersecção e que faz todo esse fluxo dentro de nós acontecer.
Então aqui, como sempre, né, lembrando que nós sempre colocamos para vocês as informações de uma forma semelhante, né, a estrutura é sempre a mesma, o que muda são as informações para facilitar aí o seu aprendizado. Então, sempre nesse primeiro slide, né, no segundo slide, a gente traz essas informações importantes, né, do que um resumo, como se fosse assim, um primeiro contato com o chakra do coração. Então, aqui nós temos a inocência, o processamento e a paz interna. O que seria a inocência, certo? O chakra do coração, ele tem muito essa questão da verdade, tá? É um momento onde a pessoa já encontrou o eu dela e ela passa, né? No momento que você chega nesse chakra e você está nessa jornada dentro dele, você começa a perceber que as pessoas também elas estão em sofrimento, que o mal não é um mal, e você volta a ter uma certa inocência de como que você era quando você era criança, né? Que a criança acredita em todos, confia em todos, né? Ela não vê maldade, né? E você, quando você está nesse chakra assim, harmonizado até de certa forma, você deixa de ver muita maldade, tá? Então você é gerado um estado assim de certa inocência quando harmonizado. Então ele tem essa ferramenta, certo? Ele tem essa ferramenta também de trazer um novo olhar para a vida, um novo significado, um novo ponto de vista, né? Às vezes porque a pessoa até o plexo solar, ela tem muito isso de ver a vida como uma competição, tá? Porque ela tem ainda está trabalhando muito o eu, né? O eu sou diferente, o eu sou isso, e tem muito essa questão de quem que é melhor, quem que é pior. Então tem muita concorrência, tem muito estresse, né? E todo mundo é mal nesse, tipo, como posso dizer, não que todo mundo é mal, mas a visão que se tem dentro desses chakras, certo? Dos primeiros 3 chakras, é como se fosse a luta pela sobrevivência. Eu quero que vocês entendam assim, porque eles estão muito ligados ao material, certo? E uma questão também animal, assim, de sobreviver, certo? De recursos, que nem eu falei, o chakra básico, ele é basicamente isso, né? Ele é a busca pela sobrevivência, são os recursos básicos do desejo, da reprodução, certo? De você ter algo para comer, enfim, entende? São essas coisas básicas, e os outros 2 chakras também estão muito relacionados a isso, a ter um parceiro, uma parceira, a construir uma família, certo? A ter sucesso. E muitas vezes quando não tem uma compreensão geral desses processos, né, dos outros chakras, você vê isso muito como uma competição. E aqui no chakra do coração acontece algo diferente. Então, como você já passou por isso e você está em outro nível de consciência, você passa a ter uma certa inocência e você passa a ser, vamos dizer, mais empata, né? Você começa a ter mais empatia pelas pessoas e você começa a perceber que nem tudo é uma competição, que dá para sim para ter sucesso sem todo esse estresse, né? Sem passar por cima do outro, que os outros estão aqui para ajudar, né? Que a gente é algo que vai se completando, né? A gente sempre se completa um com o outro, e essa é a ideia principal. Processamento, tá? Ele é o centro de processamento energético, então ele processa todas as energias que passam pelo nosso corpo, tanto essas energias dos chakras inferiores quanto as dos chakras dos superiores, tá? Ele trabalha bastante isso, trabalha muito as emoções, como vocês vão ver, ele processa as emoções também, é como se fosse um cérebro, certo? Um cérebro energético, um segundo cérebro energético que nós temos no nosso corpo. Então, muitas angústias, muitas inseguranças, às vezes, muita energia, às vezes, pode se acumular nele, tá? Tem um exercício específico que eu vou estar passando para vocês, muito legal de se fazer para liberar essas energias. É muito bom porque realmente isso acontece até de uma forma consciente, esse acúmulo neste ponto, tá? Também tem a ver com aquele friozinho na barriga que muitos têm, às vezes, quando vão apresentar algo ou tem algo que tem como perigoso que vai acontecer, né? Então é importante você ter esse chakra harmonizado e utilizar essa técnica para liberar essa energia em excesso. E da mesma forma que ele pode ser esse ponto que acumula energia, ele também tem um contraponto, que é essa parte que ele traz a paz interna, tá? Então é o momento onde que a pessoa já consegue atingir uma certa paz, tá? Uma paz de espírito, uma paz de corpo, uma paz espiritual. Por quê?
porque ela já passou por todas essas coisas, vamos dizer, que nem eu falei, de batalha, né? Que está presente nos chakras inferiores. Então, nos 3 primeiros chakras, há uma certa experiência de batalha. Você está batalhando consigo mesmo, você batalha com quem você é, com quem você não é, você batalha com o ao redor, né? Com o grupo, enfim, você tem muita essa questão assim de desavença entre si, porque às vezes você está vivendo uma vida que não é sua, às vezes você não está de acordo com o seu corpo, certo? Tem sempre algo te incomodando, então sempre há esse conflito interno, tá? E apenas neste chakra aqui do coração que é o momento onde que você começa a ter essa outra reflexão, você começa a perceber que tudo está ok, certo? Que você vai de pontos de perfeição para a perfeição, claro, sempre se desenvolvendo, e que tudo tá em harmonia, tudo é perfeito do jeito que é, certo? As coisas que estão acontecendo agora, elas eram para acontecer, certo? Então você já começa a perceber também que há um entendimento mais energético, há um entendimento mais espiritual dos momentos, né? Então a certo ponto ela começa a refletir além da mente, tá? Então a gente já tem um lado totalmente mental aqui. O chakra do coração, ele tem poucos traços físicos, tá? Em relação à questão física, e ele passa a ser mais mental e já energético, assim como os chakras subsequentes dele, tá? Então ele lida com o amor incondicional e o poder emocional. Em sua essência, esse chakra emocional, ele nos impulsiona a melhorar nosso desenvolvimento emocional, tá? E por isso tem essa relação com a paz interna, né? Que é as nossas emoções, o direcionamento que nós damos e o significado que nós temos para nossa vida, isso direciona se nós estamos em paz, né, interna ou não, né? Se nós estamos ainda em conflito, tá? Porque enquanto vocês não souberem guiar as suas emoções, direcionar essas intenções internas suas e dos seus pacientes, o conflito sempre estará existente. É que nem eu falei do chakra do plexo solar anterior. Assim como eu falei do chakra do plexo solar no material anterior, ele falava muito essa questão do eu, né? E eu disse que quando a pessoa, o indivíduo, o seu paciente, não for capaz de descobrir quem ele é, ele estará em constante conflito, né? Estará em constante sofrimento, porque tudo que ele viver não será uma verdade, né? Então primeiro a gente precisa passar por todas essas etapas para daí começar a compreender que nós precisamos nos entender, nós precisamos guiar nossas emoções, nós precisamos dar um direcionamento a toda essa energia existente dentro de nós, tá? Então ele incorpora também uma sabedoria gentil, esse chakra, e é nesse quarto chakra que começamos a reconhecer que a energia a maior da Terra é o amor, tá? Então ele tem uma profunda conexão com o amor, por isso que no último chakra também eu já dei esse exercício de falar eu te amo, né? Para as pessoas próximas, às vezes até para estranhos, né? Ter esse costume, criar esse hábito, porque ele começa a afetar fortemente as energias e as frequências desses chakras superiores, inferiores, enfim. A posição, aqui nós temos a posição, tá? Ele é um pouco acima, ele é um pouco abaixo aqui do nosso peito, tá? A gente pode dizer que ele está quase nessa posição onde as nossas duas costelas se encontram, certo? Então tem um ponto onde que elas se fecham, né? E ele se encontra bem neste ponto ao meio. Lembrando, né, que nem sempre o ponto é exato, né? Quando eu falo para vocês, cada pessoa vai ter a sua peculiaridade, é importante vocês sempre se lembrarem disso. Mas usualmente, né, ele se encontra nessa posição. É considerado o fluxo interno da vida, como eu falei, assim como o sangue que flui, né, o chakra do coração tem essa mesma função de fazer com que as coisas fluam dentro de nós, certo? Então todas essas questões energéticas, para que elas fluam de uma forma natural, elas precisam que esse chakra esteja harmonizado. Então ele é um fator que também gera muitos bloqueios. Então outra coisa que vocês precisam saber sobre o chakra do coração é que ele ressoa com a propagação das energias internas e externas,
tá? É um ponto, gente, inflexível ali, aonde que nós recebemos também certas energias, tá? Mas é diferente do chakra básico e do chakra coronário, tá? Essa recepção energética que acontece por parte do externo, né, que chega através de nós, através do chakra do coração, ele está muito mais ligado às energias enviadas por outras pessoas, tá? Por pessoas próximas, por experiências, por intenções, tá? É um chakra que absorve bastante coisas, ele absorve as coisas boas também, então o amor, certo? O carinho, os cuidados, ele acontece, ele está bastante presente aqui, ele é sentido através desse chakra, tá? Assim como é tido, né, na literatura que o amor ele está no coração, isso é uma verdade, né? Então esse chakra ele acaba processando muito desse amor que nós recebemos, né, nas nossas vidas, através dos nossos pais, das nossas relações, enfim, dos lugares que nós vamos, das experiências que nós temos. Então ele absorve bastante esse amor, e assim como também ele tem essa abertura para absorver o amor, ele também às vezes acaba, né, quando desarmonizado, absorvendo coisas negativas, né? Então quando há falta desse amor, ele tenta preencher com alguma coisa, tá? E muitas vezes essa coisa que ele coloca como preenchimento acaba não sendo algo positivo, acaba sendo algo negativo, que vai acarretar mais bloqueios, mais, vamos dizer, destruição, né? Mais desequilíbrios emocionais, físicos, espirituais e energéticos, tá? Então é a porta, né? A gente também pode entender ele como a porta para o abstrato e o energético, onde a percepção da energia aparece com mais vigor. Então, diferente do plexo solar, que ele trabalhava mais o mental, né? Esse daqui ele já trabalha o mental e um pezinho ali no energético, tá? Ele tem uma parcela maior nessa questão energética. Tanto que essa questão, esse fato que eu levantei do amor, que ele recebe o amor é recebido não através do que é visível, né, de palavras ou de ações, mas sim da própria energia, né? Às vezes a pessoa pode estar em silêncio, mas você consegue captar esse amor que ela tem apenas estando presente, né? E é muito interessante, como eu falei para vocês, esse chakra ele é muito importante para a aplicação de Reiki, tanto pela questão da propagação desse fluxo energético, né, que ele é o responsável por emitir essas energias até as extremidades do nosso corpo, assim como faz com o sangue, né, que o nosso sangue ele é bombeado para as extremidades do nosso corpo, levando nutrientes e oxigênio. Ele também tem essa função, né? Mas ele também tem essa questão do amor. E eu vou começar a falar muito disso no Reiki, da importância do amor para o terapeuta, né? Dessa intenção maior do amor. Por quê? Porque o Reiki em si, ele trabalha muito nessa questão do direcionamento das intenções. Sim, você vai aplicar as energias, né? Você vai fazer a aplicação, mas você precisa compreender que o que você está fazendo é transmitindo, propagando e transbordando uma intenção, né? E para quem está começando, para quem ainda não tem muitas experiências no assunto, é complicado às vezes você fala assim, que intenção eu coloco, né? Qual que é a emoção que eu coloco neste momento? E para resumir de uma forma que traga benefícios muito eficientes e poderosos, nós vamos estar sempre falando do amor, tá? De você estar cultivando esse amor incondicional pelos seus pacientes, pelas pessoas à sua volta, pela vida que o cerca, porque esse amor é o que cura, certo? Esse amor, esse carinho é o que vai preencher essas pessoas com algo bom, certo? Que vai trazer essa harmonia novamente para as pessoas. Então é por isso que você já tem que ter essa consciência e compreender que esse chakra ele trabalha muito esta emoção. Então, mais algumas informações importantes. Esse chakra ele sempre busca estados de homeostase no corpo. Sempre façam essa relação, estudem um pouquinho a mais, né, do que o material que está sendo passado. As funções do coração, né? Qual que é a função, por que o coração existe, por que ele é importante, tá? Na anatomia energética ali eu vou estar passando para vocês essas informações do coração, como acontece também esse processo de respiratório, né? Porque a respiração ela está conectada com o nosso coração, certo? Tem dois processos de batimento dentro do nosso coração, um que traz o sangue, né? O sangue com pouco oxigênio, tá? Que ele passa pelos nossos pulmões, pelos nossos brônquios, né? Eles são carregados com oxigênio e aí eles são bombeados para o nosso corpo. Eu vou estar demonstrando com ilustrações esse processo,
mas o que eu quero dizer é que são processos que estão correlacionados. Então a respiração, os exercícios de respiração, eles afetam também essa questão do processo do funcionamento do nosso coração, tá? Porque é através do processo de respiração que o nosso coração consegue enviar, transmitir, né, um sangue rico em oxigênio para o nosso corpo inteiro, né, levando energia, levando nutrientes, enfim. E esse trabalho, né, esse trabalho de trazer o sangue que está sem oxigênio e fazer com que ele se oxigene, é um trabalho de homeostase, tá? Então ele sempre vê assim, onde que está faltando oxigênio, aonde está faltando nutriente e o que tem. Enfim, tem alguma inflamação, tem algum problema, tem algum vírus, alguma bactéria no corpo. E ele está sempre, né, trabalhando nisso, né? Claro, são outros sistemas que indicam isso, mas ele é a ferramenta que vai lá regular isso, tá? Então ele está sempre buscando a homeostase através dessas ferramentas. Então o que é a homeostase? É o equilíbrio, é o balanço, tá? Ele sempre o nosso corpo em si todo, ele sempre busca a homeostase, certo? De temperatura, certo? Temperatura é um bom exemplo, que o nosso corpo tem recursos para isso, né? Então, quando a gente está com muito frio, nosso corpo ele vai movimentar as quantidades sanguíneas que nós possuímos para as partes mais importantes. Então, o sangue, né, ele sai das extremidades do corpo e ele vem para os órgãos, para proteger os nossos órgãos. No momento que nós estamos com calor excessivo, o que acontece? Nós suamos. Por quê? Porque no momento que você sua, né, bate o vento e isso faz com que você regule a temperatura interna. Então, o nosso corpo sempre busca essa homeostase, é algo natural, tá? Como eu falei no plexo solar, das cores ali que eu falei da cromoterapia, às vezes nós temos indicações disso, do que nós precisamos, certo? Às vezes nós temos vontades de ir para certos lugares, ver o mar, ver a natureza, utilizar certas cores, né? Comer certos alimentos. Isso é algo natural que às vezes o nosso corpo dá indicação em forma de desejo para que a gente possa solucionar, né? Mas isso é também importante observar que isso só ocorre quando nós estamos harmonizados. Porque quando nós não estamos aliados, esses desejos, eles são desejos negativos, né? Porque os padrões que nós temos internamente, eles são negativos, logo que surgir de desejo dentro disso, ele vai ser negativo também, tá? Mas é interessante a gente observar isso, essa questão da homeostase, da busca constante por esse equilíbrio, que já é natural, é algo físico que acontece dentro do nosso corpo. E o coração, né, assim como esse ponto energético do coração, ele é importantíssimo para que isso aconteça, tá? Então ele está constantemente batalhando para equilibrar o corpo humano, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto energeticamente, tá? Então ele está processando sempre informações, tá, novas do ambiente. Então, porque para ele manter essa homeostase, ele precisa compreender, ele precisa analisar o que está acontecendo, certo? Não adianta começar a suar quando está frio, né? Então ele precisa compreender verdadeiramente o que está acontecendo no mundo. E isso também acontece de uma forma energética dentro de nós. Então vocês podem compreender também ele, gente, como um dos chakras que mais trabalha, tá? Tem chakras. Eu quero que vocês façam essa reflexão, eu só vou falar do chakra do coração nisso, mas tem chakras que são mais passivos, tem chakras que são mais ativos, né? O chakra do cardíaco, ele é muito ativo no sentido que ele está sempre trabalhando, né? Que nem o nosso coração não para, gente, ele não para de funcionar durante a nossa vida inteira, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, ele não para de funcionar. E esse chakra funciona dessa mesma forma, tá? Porque senão nós não estaríamos vivos, nós estaríamos constantemente com descontroles, certo? E com esses desequilíbrios energéticos gravíssimos, tá? Aqui eu trouxe a pirâmide de Maslow, né? Eu disse no plexo solar para vocês que eu ia trazer essa pirâmide, né, no próximo chakra, com os chakras colocados, né, escalados aqui dentro dessa pirâmide. Tinha pedido para vocês fazerem a reflexão própria, porque eu ia trazer para vocês agora. Então eu espero que vocês tenham feito essa reflexão, né? Porque refletir traz conhecimento. E aqui eu trago para vocês então essa pirâmide escalada, né? Como vocês podem ver, o chakra básico. Ele está aqui na base da pirâmide de Maslow, dessa hierarquia das necessidades, né? O chakra sacro, ele está entre as fisiológicas e as de segurança, né? O plexo solar está entre as de segurança e as sociais. O coração, que nós estamos trabalhando aqui, o chakra cardíaco, ele está entre as sociais e a de estima, né? O laríngeo está entre as estimas e a realização pessoal.
E aqui o terceiro olho está principalmente na realização pessoal. Tá? Então, como eu quero que vocês observem, o principal ponto aqui é que o terceiro olho, né, é o último chakra que está presente dentro do, vamos dizer, do nosso corpo, né? Porque o coronário, esse último, ele já está fora, tá? Então ele está além da realização pessoal, tá? Então até a realização pessoal, que é esse momento onde que nós encontramos nossa paz interna, a paz de espírito, a paz física, certo? Esse equilíbrio, essa harmonia, é este momento aqui, certo? Nesse topo da pirâmide, porque nós conseguimos chegar aqui através de resolvendo as questões fisiológicas, né? Então dormir, respirar, beber, o sexo, bens materiais, entre outros, né? Essas coisas básicas da vida, essas coisas básicas para o funcionamento do ser. Aí nós passamos para o chakra sacro, né? Que trabalha muito essas questões fisiológicas ainda, muitas delas, mas mais numa questão mental, né? Já no pezinho no mental, mas também tem muitos traços, né? Dessa questão de segurança, de emprego, de saúde, de casa, de quem que eu sou, certo? A segurança social, de quem que eu vou ser. Então começa a trabalhar muito isso, né? Junto com o plexo solar que nós já falamos. A diferença aqui, né? Que nem eu falei, o plexo solar ele é a predominância dele é mental, né? Essa questão social, do eu, né? Então ela entra muito mais aqui nessa parte sociais, de famílias, amizades, amor, né? Respeito, prosperidade, sucesso. Tá muito mais nessa questão do âmbito social do eu, porque o eu, ele entra, o eu não existe sozinho, né? O eu, ele existe em sociedade, né? E o eu, ele também está presente nessa questão de segurança ainda, porque o eu, ele precisa ser seguro, né? O eu, ele tem um direcionamento com o emprego, ele tem um direcionamento com o local que você mora, com as pessoas que você se relaciona, vocês entendem? Então também tem muito esse pezinho ainda aqui na segurança. E aí nós chegamos no coração, né, no chakra cardíaco, onde que ele trabalha essas questões sociais ainda, porque tem essa coisa com o amor, né, essa relação forte com o amor e com o fluxo energético que nós possuímos, mas também trabalha muito essa questão na nossa capacidade interna, né? Sim, a aceitação, que nem eu falei, ela acontece aqui no plexo solar, né? Ela acontece nesses chakras mais baixos, mas a estima, gente, ela acontece mais aqui acima no cardíaco, tá? Por quê? A estima, eu digo nesse sentido aqui, ela está num âmbito assim de confiança, certo? No confiança de poder de realização, está mais no agir do que eu apenas achar que pode, tá? Então, até o plexo solar você tem a confiança que você pode fazer, tá? Que você tem a capacidade, que você consegue agir e ser dessa forma, certo? Que você tem uma missão, você sabe que você descobre de certa forma que você tem essa missão, que você tem esse direcionamento, só que a ação não está presente ainda, tá? É nesses chakras mais elevados aqui, né, que a materialização ela ocorre com muita força. Então aqui ela já entra numa materialização mental, tá? Mental e energética. E no laríngeo, eu posso dizer, né, se a gente abstrair aqui esse entendimento do laríngeo, ele acontece já junto com a realização pessoal. Por quê? Porque a realização só vai acontecer quando você for capaz, observem isso, essa realização pessoal, né, ela está aqui entre a realização e a estima. Por quê? Porque a realização pessoal só ocorre no momento que você é capaz de expressar de uma forma clara, direta, certo? E simples, todo esse processo que você passou. Certo? Você passou pelo chakra básico, os desejos, o chakra sacro, aquelas questões internas, inconscientes que existiam dentro de você. Você descobriu o seu eu aqui no plexo solar. Você sabe trabalhar as suas emoções, certo? O amor, você compreende o amor com uma profundeza. Você entende esse fluxo, certo? De energético e há entre o mental, o espiritual e o energético. E aí você chega no laríngeo para o quê? Para expressar para o mundo, para você escutar as outras pessoas, para você compreender o mundo do próximo, certo? O laríngeo não é apenas a fala, ele vai ser, como vocês vão ver ali, essa questão do ouvir, de ouvir o próximo, o que ele tem para te ensinar, o processo que o próximo passou, porque esse processo que você pode ter passado aqui desse desenvolvimento, né? Dessa jornada dos chakras, muitas vezes ele vai ser diferente, né,
de pessoa para pessoa, cada um vai passar por um processo, vai ter uma experiência, vai ter um entendimento, uma compreensão deste processo, né? E você conversar, expressar isso para os outros, o seu processo, e ouvir o deles, vai expandir mais ainda e vai trazer essa questão da realização pessoal para você, né? Mas lembrando, nós só vamos chegar aqui nesse ponto, gente, quando os chakras inferiores, principalmente esses três, né, o básico, o sacro e o plexo solar, estiverem harmonizados. Porque não adianta a gente querer expressar algo que não é totalmente verdade. Não adianta a gente querer expressar algo que não foi resolvido ainda, né? Não adianta a gente estar aqui expressando alguma coisa, falando da nossa vida, das nossas experiências, sendo que nós não sabemos nem o que nós somos, né, que está aqui presente no plexo solar. Ou a gente tem vícios, tem diversos problemas ainda aqui tratados no chakra básico e, claro, eles podem ser tênues, né? Eles podem ser ínfimos ainda, mas eles estão presentes, né? E mesmo que você esteja nessa elevação, nessa consciência aqui mais elevada, de chakras mais elevado, você vai ter sempre momentos, certo? Vai ter sempre relapsos de breves momentos onde que você vai retornar a essas consciências mais inferiores. Por quê? Porque você tem coisas que você não resolveu. Você entende? Então esse é o processo. Nós chegamos aqui no terceiro olho, ele podia estar fora, tá? Isso daqui pode ser muito opcional, esse entendimento, visto que o terceiro olho, ele está além da realização pessoal, tá? Ele está um pouquinho a mais do que isso. Porque ele trabalha muito essas questões dos insights que nós recebemos do mundo, tá? Esses insights que nós recebemos dessas energias, um pouquinho do entendimento mais aprofundado do abstrato, tá? Dessa questão espiritual. Mas ele também está presente na realização pessoal, porque no momento que você chega nessa etapa da sua vida, onde que você já sanou todas as outras etapas da pirâmide, você, vamos dizer, inconscientemente você já começa a ter uma predisposição a ir em busca disso, tá? Porque você já tem, vamos dizer, um sucesso, você já tem a questão financeira resolvida, você não tem problemas, né, com essas coisas fisiológicas, segurança, sociais ou de estima, então você não precisa gastar, empenhar energia nisso e você busca algum propósito maior, né? Então você começa a buscar esse propósito de um desenvolvimento espiritual, então de uma ascensão espiritual, uma busca mais aprofundada dessas energias, certo? E você começa essa jornada. Essa jornada é a verdadeira jornada, onde que tudo começa, né? Vamos dizer, essa questão energética, mas para você chegar ali precisa passar por tudo isso daqui, tá? Lembre-se sempre disso, gente. Não adianta uma pessoa querer ascender, né? Ou trabalhar, estudar e ajudar as pessoas de uma forma energética, chegar aqui no terceiro olho, se ela não for capaz de resolver essas coisas mais simples, né? Que elas são coisas visíveis, coisas aparentes que se expressam na vida dela, na realidade dela. Vocês entendem? Então aqui são coisas que a gente consegue ver, a gente consegue tocar, a gente consegue sentir, a gente consegue lembrar, certo? Eles são predominantemente isso, essa questão visual, essa questão de tocar, vocês tocam, tá? Nisso, vocês tocam, é possível tocar no eu, é possível tocar nessas questões materiais, entende? E por isso que é mais fácil, elas são sim mais fáceis de resolver, mas mesmo assim, muitas pessoas têm uma grande dificuldade de resolver isso. Então, como eu falei, nos seus consultórios, certo? No momento que forem ter seus pacientes, vocês vão ver que a maioria dos casos eles têm problemas no plexo solar, no comprimento desse entendimento do eu, certo? No chakra sacro, nessa questão das coisas inconscientes não resolvidas, né? Em relacionamentos muitas vezes, onde que por falta de diálogo muita coisa é guardada, certo? É empurrada debaixo do tapete e vai se acumulando até uma hora que estoura. E também na vida também isso acontece, nós vamos colocando várias coisas debaixo do tapete e uma hora aparece, né, toda essa sujeira. E no chakra básico são esses vícios, né, pequenos vícios, gente, não precisa ser apenas em drogas, mas vícios em diversas coisas, na oratória, no que nós fazemos, certo, em comida, tem diversos tipos. Você precisa encontrar o seu, né, às vezes cigarro, enfim, há diversos tipos de vícios.
E, enfim, eu quero dizer que a gente não consegue resolver essas coisas aparentes, né? Muitos dos casos que vão aparecer vão ter esses problemas e nós precisamos identificar isso, nós precisamos resolver isso para poder então só trabalhar essas questões mais energéticas. Então, se você identifica ainda que você tem problemas, né, dificuldades nesses chakras inferiores, gente, vocês precisam começar a criar rotinas, encontrar caminhos, traçar planos, né, utilizar o planejamento estratégico para resolver esses problemas, certo? Traçar objetivos, assim, olha, até aqui em 2 meses eu quero ter resolvido isso, eu não quero mais me sentir dessa forma. Ah, tá, então o que eu tenho que fazer para não me sentir mais dessa forma? Que terapias que eu tenho que utilizar? Quais tipos de pensamento eu tenho que mudar, certo? O que eu tenho que prestar atenção? Enfim, comecem essa reflexão, tá? Porque eu falei, um terapeuta, ele tem que ter passado por tudo isso, ele já tem que estar aqui nessa realização pessoal, né? Se há, como eu falei, questões de problemas fisiológicos ou de segurança, né? Se você tem problemas financeiros, se tem dificuldades nessas questões básicas, é importante que você então pense, assim, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso resolver minha situação financeira? Como que eu posso ter esse sucesso, essa questão resolvida na minha vida, né? Para que eu não tenha que me preocupar com isso. Porque no momento que você está atendendo uma pessoa, gente, observe isso. No momento que você está atendendo uma pessoa, você está fazendo algo, mas você está pensando nos seus problemas financeiros, certo? Nessas questões materiais, gente, você não vai estar fazendo atendimento de qualidade. Você não vai estar fazendo atendimento de qualidade. Como eu falei, essas questões sociais aqui, vamos para a questão social que está entre o cardíaco e o plexo solar. Se você tem problemas na sua família, se você tem desavenças com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, seus pais, enfim, você vai estar fazendo atendimento, mas você vai estar se lembrando disso a todo momento, né? Ou se você tem coisas, vamos dizer, relacionadas ao eu aqui no plexo solar que não foram resolvidas, né? Vocês têm inseguranças, vocês não têm confiança em si. E aí você está no meio do atendimento e você acha que você não é capaz. E aí? Entende? E daí isso daqui vai ser transmitido para a pessoa. Qualquer tipo de pensamento que você tenha que não seja esse amor e essa intenção de auxiliar o próximo durante o atendimento, isso vai afetar os resultados, né? Quanto mais foco a gente traz para aquilo, né, mais intenso isso se torna. Então, quanto mais foco nós trouxermos para essa intenção de ajudar o próximo e menos intenções, né, menos coisas a gente tiver relacionadas a esses problemas não resolvidos, mais eficiência nós vamos ter. E para não ter essa divagação do pensamento durante o atendimento, nós precisamos resolver essas coisas, tá? Porque elas vão ficar batendo na nossa mente. Elas sempre vão voltar ali para te lembrar. Assim, olha, eu tô aqui, certo? Então vocês têm que resolver isso para que elas possam ir embora e vocês possam renovar as suas vidas como pessoas, como terapeutas, certo? Esse processo também se aplica aos seus pacientes. Aqui tem outros exemplos, certo? Os 4 pilares clínicos do plexo solar. Como eu já falei, o processamento. O processamento é muito importante porque ele processa essas emoções. Ele é o chakra que verdadeiramente sente, né? Ele capta essas emoções enviadas das pessoas, assim como alguns corpos sutis também eles são responsáveis por isso. Então ele é quase uma esponja, né? Ele absorve muitas coisas. Tem essa questão da sincronização. Ele é responsável por sincronizar as energias que correm no nosso corpo. O chakra básico, eu falei que ele descarrega, né? Ele é como se fosse um aterramento, né? Que nem um para-raios, que é onde que, às vezes, o para-raios, como que ele funciona? Há uma descarga muito grande de energia e essa descarga ela é levada até o chão, né? Para se dissipar, né? Para não causar mal ou defeito a ninguém. Então, o chakra básico é isso. Contudo, o chakra do coração aqui, ele é essa questão que vai ser responsável por sincronizar, tá? Porque cada chakra tem a sua frequência, mas eles têm que estar alinhados, né? Eles têm que estar se comunicando entre si. E isso quem é responsável por isso é o chakra do coração. O fluxo, eu já falei para vocês, né? Essa boa circulação física e energética do nosso corpo. Já falei isso na tríade energética, como um bom fluxo influencia no bem-estar humano. E aí a harmonia também, né? Ela está relacionada também entre esses 3 pontos. Que é a questão da homeostase do corpo, que o corpo vai sempre buscar esse equilíbrio energético, tá? Energético, físico, mental, enfim, ele está sempre buscando isso, ele está sempre trabalhando, você queira ou não, nessa busca, tá bom?
Que nem eu falei, a matriz do chakra cardíaco, eu falei no primeiro slide, ali no segundo, na verdade, essa questão da inocência, né? E ele trabalha muito essa questão da inocência, do ser criança, certo? Dessa alegria infantil. Eu tenho um bom exemplo, né? Havia um momento da minha vida onde que eu fazia um estágio no centro, né? E todo dia eu passava lá e observava as pessoas, os centros assim das cidades, eles, né, tem mendigos, tem muitas pessoas andando, enfim, eu sempre observava isso, sempre observava as pessoas. E que eu observava assim que às vezes tinha um grupo de índios, né, de indígenas, que faziam as artes deles ali, e tinha crianças, né, nesse grupo. E eu sempre observava algo interessante, que era a questão das crianças ali presente. Porque os índios, né, os adultos, eles tinham uma cara triste, assim, de sofrimento, sabe, assim, de dor. Eu observava as crianças, né, elas estavam tão felizes correndo pela rua. Elas sempre corriam felizes, elas sempre corriam brincando, elas abordavam pessoas, né, enfim, querendo brincar, conversavam, enfim, todas espontâneas, né. E eu refletia assim, caramba, elas estão tão felizes, né, naquela situação. E eu perguntei, por que eu me perguntei por que será que elas estão assim naquele estado, né? E refletindo, eu pensei assim, é que elas não compreendem, né? Elas têm essa inocência, elas não percebem às vezes a situação que elas estão. Então para elas está tudo bom, né? Tudo é novo, tudo é belo. A vida em si para elas era o maior valor ali, né? Elas, às vezes não precisa ter muito, né? Que nem essa consciência que é gerada nos adultos, né? De ter dessas responsabilidades, dessa comparação que é feita, né? Entre as pessoas em si, né? Assim, ele tem, eu não tenho, enfim. Não tem isso, né? A criança, para ela, tudo é belo, né? Ela não se compara com outras crianças ali, até certa idade ela não há essa comparação e há essa inocência, e por isso que é essa felicidade pura, apenas por estar viva, apenas por estar vivendo, apenas por estar tendo aquela experiência de conhecer coisas novas, né? De conhecer pessoas, conhecer o sol, enfim, o chão, qualquer coisa é maravilhosa, qualquer coisa é nova, né? E eu vejo nesse chakra ele tem muito disso, dessa questão de trazer essa inocência, esse ar de novidade, esse ar do amor, né? O amor sempre nos renova, o amor renova as pessoas também, e esse chakra ele tem toda essa função, toda essa ligação com isso, tá? Então, no momento que falta muito isso, tá? No momento que falta isso no ser das pessoas, acontece muito essa questão da ansiedade, da angústia, do ressentimento, dúvidas, tá? Porque no momento que nós começamos a nos preocupar demasiadamente com as coisas, certo? Com nossos problemas, e com essas coisas não resolvidas dos chakras inferiores que eu falei para vocês, os 3 primeiros chakras, há esse cenário, certo? As emoções elas começam a se acumular muito no chakra do coração. Então há essa frustração, há essa angústia às vezes de cobrança, certo? Bastante coisa nesse sentido. A insegurança, aquele frio na barriga acontece no chakra do coração. E tudo isso, gente, porque às vezes a gente perdeu essa essência da novidade, do novo, né? Da inocência, do ver as coisas por um olhar que sem a maldade, sem a malícia, sem a comparação, certo? E isso são sinais, né, de harmonia do chakra cardíaco, tá? Esse chakra aqui ele sempre tem essa conexão com isso. No material de apoio eu explico um pouquinho mais sobre isso. Na literatura, tá? Diferente dos chakras, esse chakra possui um acervo informacional maior, tá? Como eu falei nos outros, também vou repetir, que teve um comentário ali na comunidade que me repassaram, que foi comentado que havia muito material na literatura, né? E eu no último vídeo já falei sobre isso, né? Do plexo solar, eu vou repetir aqui. Se você for comparar, gente, com os materiais, né, de outras formações, né, como enfermagem, medicina, odontologia, psicologia, enfim, o material que a gente possui é ínfimo, não chega, acredito que nem a 10% do que esses materiais, vamos dizer, de psicologia, certo? Os autores, as linhas, as vertentes que existem são ínfimas. Existem 2 ou 4 livros assim sobre chakras, certo? Livros bons, né? E ainda assim são livros que não seguem a mesma linha, né? Então não há uma contrapartida, não há uma certa discussão no meio, é tido o que então é isso e é isso, não é nada mais,
E eu acho que as terapias holísticas, né, elas deveriam ter um acervo muito maior do que se tem em em outros estudos. Por quê? Porque as terapias holísticas, elas não são não é que nem matemática, né, que tem uma solução, é um 2 mais 2, né? As terapias holísticas, elas são, deveria haver diversas vertentes, diversos caminhos, diversos tipos de compreensão, né, delas, das próprias técnicas, dos próprios entendimentos das energias, dos próprios estudos, dos próprios testes, certo? Para que assim a gente pudesse ter materiais empíricos, né, pautados em fatos, né, experiências que dessem mais propriedade para o material. E isso não se tem, né? Se for pesquisar em blogs, o que acontece? A gente tem um material que é replicado, um material que é apenas copiado e colado inúmeras vezes. Ninguém está trazendo conteúdos novos, com novas abordagens, com novas reflexões, com alguns pontos de vista inovadores, né, como nós trazemos aqui. E até, gente, também na literatura americana, que também a gente estuda bastante, a gente vai em busca disso, que é interessante vocês também fazer, em caso vocês tenham essa habilidade com o inglês, é vocês buscarem em outras línguas também os materiais, porque às vezes o material no Brasil tem um certo limite, né, de conteúdo, mas no exterior eles abordam de outras formas, então também é interessante a gente sempre ver isso, tá? Mas nesse sentido, né, de construção de conhecimento, o chakra do coração, ele possui mais material, tá? Ele possui mais material em relação a isso. Bastante terapias abordam esse chakra, tá? Devido ao fato de mexer com bastante emoção, ele tem muitas essas relações com as emoções estáveis dentro do ser. E nessa formação, né, nós queremos passar isso, gente, esse conhecimento, essa ascensão e essa expansão desse conhecimento que ainda é limitado, tá? Então, por isso que é importante que vocês compartilhem os seus conhecimentos, vocês realizem artigos, vocês expandam suas pesquisas, façam as reflexões, tá? As reflexões são importantes para vocês levantarem essas novas vertentes, levantarem outros pontos de vista, que vocês mesmos possam se tornar nossos especialistas dessas vertentes, né? Então, vocês têm um ponto de vista, vocês enxergam esse chakra dessa forma, vocês sentem dessa forma, então nós desejamos que você vá em busca de fatos, experiências, certo? De estudos de caso, enfim, de outros profissionais que também têm essa mesma linha de visão, para que vocês possam juntos construir um novo conceito. Vocês entendem? Esse que é o poder que vocês têm hoje em mãos, esse é o poder que nós desejamos que vocês construam, porque é só assim nós vamos realmente trazer mais propriedade para as terapias holísticas. Vai deixar de ser apenas esses cursos com falta, né, de conteúdo, de propriedade, e sim vai se tornar um movimento, né, onde que as pessoas elas vão compreender que elas são os moldes, né, serão esses formadores de opinião, de conteúdos e de informação do futuro, né? Trazendo mais propriedade para o profissional terapêutico. E o quarto chakra, né, o chakra cardíaco, ele tem a ver também com essa autoaceitação. É uma autoaceitação diferente do que é trabalhada no plexo solar. No plexo solar ele aborda mais essa relação da mente e do corpo, tá? São esses dois pontos. Aqui já é mais um ponto energético, é um ponto emocional, é aceitar se nós somos pessoas mais racionais, mais emocionais, certo? Tem muito a ver também o direcionamento mais aqui dessa autoaceitação está com respeito, certo? Então, né, nossas decisões, elas têm que, mesmo que às vezes seja difícil tomar certas decisões, nós temos que tomar essas decisões porque em respeito ao que nós somos, ao que nós prezamos, certo? Então também essa autoaceitação é uma coragem para experienciar a vida como nós somos, tá? Então o que eu quero que vocês compreendam é que sai de um âmbito mental e físico e começa a chegar mais numa autoaceitação energética e espiritual. Você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa esponja que absorve as coisas, ou você é uma pessoa um pouco mais racional, você tem um outro tipo de visão. Enfim, você tem que é mais a forma como nós enxergamos o mundo, certo? A forma como nós experienciamos o momento. Isso também tem muito questão de aceitação. Como eu falei, vocês vão perceber nos seus pacientes que vai ter pacientes que vão absorver melhor as coisas, certo?
experiências, né, das terapias, alguns vão absorver melhor através da visão, outros através do tato, outros através da fala, certo? Outros através da audição, enfim, há diversos formatos, né, e cada pessoa ela analisa, ela sente mais intensamente em um desses elementos. Tá? Então é essa compreensão mais aprofundada do que nós somos, dos caminhos, como nós aprendemos, como nós amamos, certo? Como nós nos relacionamos, como nós interagimos com o mundo, né? Como nós reagimos aos problemas. Essa daí vem também uma parte de aceitação, é muito trazer aquela questão da verdade, tem também uma questão relacionada a este eu, tá? Mas é um eu mais energético, um eu mais espiritual já, ele já começa a sair um pouquinho dessa parte mental e física. Tá? Então aqui eu trago para vocês o significado em sânscrito, né? Como é que é chamado em sânscrito esse chakra? Ele é chamado de Anahata. O significado dessa palavra em sânscrito significa invicto, inviolado. É o chakra responsável pela energização do sistema cardiorrespiratório e é considerado canal de movimentação dos sentimentos. Então essa questão do invicto, né, e inviolado é que é uma pessoa pura, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que sempre vence, ela tem a coragem para vencer, certo? E mesmo quando não vence os problemas, ela encontra os caminhos para superar essas dificuldades. Então esse chakra também tem muito a ver com, como eu já falei, com amor e também com essa parte da confiança, de sermos invicto, de como continuarmos batalhando pelo que nós desejamos, independente das dificuldades que nós possamos estar passando ou seu paciente possa estar passando. Então, se você identificar, né, traços às vezes de inseguranças muito graves ou até vezes essas questões ali de uma dificuldade de autoaceitação ou de gostar de si mesmo, dos seus pacientes, é interessante a gente trabalhar esse chakra, tá? Porque a coragem às vezes para a mudança, ela tem a faísca aqui, tá? A faísca para a mudança, ela acontece aqui. Claro, o chakra básico e os chakras inferiores, eles têm muita carga energética para isso, mas é aqui que acende, é aqui que dá um estalo, assim, que faz a pessoa ela perceber que ela pode ser corajosa e que as coisas que antes davam muito medo, agora não são tão, elas não são tão perigosas assim, ou não eram tão não era a forma como a mente delas imaginava. Então às vezes a pessoa tem um medo e no momento que ela enfrenta esse medo, ela percebe que não era tudo aquilo, né? Porque o medo está na cabeça da pessoa. Então, enquanto ela não vivenciar, né, enquanto ela não enfrentar esse medo, ela vai continuar crescendo aquilo dentro dela. E às vezes o chakra, né, cardíaco, ele tem essa função de dar essa coragem necessária para que a pessoa possa dar os próximos passos de desenvolvimento na vida dela, que ela possa dar os primeiros passos para retornar para os chakras inferiores, fazer uma questão de reflexão interna, né, e começar esse trabalho terapêutico. Entenda também, então, aqui, assim como a função principal do coração é bombear o sangue, seja para manter um fluxo saudável de nutrientes e oxigênio em nosso corpo, a função principal desse chakra é fazer nossas energias circularem. Tá? Isso daqui é um negócio que vocês têm que gravar, sempre correlacione, faça esse contraponto, né? Cardíaco, coração, laríngeo, laringe. Qual que é a função da laringe? Qual que é a função do coração? E façam essa comparação, né? Os nomes têm um porquê, eles têm uma explicação, reflita, né, em um sentido abstrato esse significado, porque vai te trazer muitas realizações e é muito intuitivo, tá? Os chakras são intuitivos, tanto na questão desse entendimento, quanto das cores, quanto das suas funções, tá? É tudo uma questão realmente de análise e de aprofundamento, tá? Então aqui esse daqui eu já trouxe para vocês, já falei na aula passada, então eu não vou voltar. Na aula passada eu já tinha colocado os chakras, né, em cada uma das funções para vocês, então eu já tinha demonstrado por que o chakra básico está aqui, por que o chakra sacro está aqui, por que o chakra do plexo solar também está nessa posição. E eu fui passando, né, porque esse é o caminho, essa é a jornada, esse é o segmento que nós temos. Tudo começa do físico e do físico as coisas se propagam, né? Então a gente está aqui, a gente está entre a mente e as energias, né? O chakra do coração, ele trabalha muito essa questão, né, da nossa mente e também das energias, porque
as emoções, elas têm esse viés. Essas emoções, elas se propagam, certo? No momento que a gente pega as informações da vida, no momento que a gente pega a informação do material, a gente processa pela mente, aqui, né, nesses chakras inferiores do sacro e no plexo solar, quando isso acontece e nós processamos, damos um significado, um direcionamento, nós propagamos a energia, tá? E isso acontece aqui no chakra cardíaco. Tá? Então esse chakra ele começa a propagar essas energias, começa a propagar essas intenções, essas emoções que estão ali acumuladas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Tá? Então é o primeiro passo, lembre-se disso, é o primeiro passo de propagação energética que nós possuímos. Claro, os outros chakras também estão em constante contato, né? Constante troca com o exterior, mas não é da mesma coisa que esses chakras daqui para cima, tá? Do cardíaco para cima. Eles têm uma relação diferente aí com essa expressão e também com a recepção energética, tá? Isso aqui já falei para vocês, também tá no chakra básico, eu expliquei bastante. Lembrando, né, desse chakra, a função dele é o fluxo. No plexo solar era o eu, cada um vai ter o seu ponto principal e aqui o que nós temos que frisar é esse fluxo, certo? E perguntar o que eu estou bloqueando, o que eu estou travando, e lembrar daquele exemplo do dominó que eu também sempre falo para vocês, que a vida, gente, as nossas experiências, elas são esse dominó caindo, né? Aquela onde você coloca um dominó do lado do outro e no momento que você coloca um, né, quando a vida começa, é o momento que cai o primeiro dominó e aí eles continuam a cair e a gente não consegue parar, porque é um processo natural, isso vai acontecer, é um fluxo da vida, certo? Só que acontece que nós humanos temos a consciência e a consciência ela é capaz de bloquear ou, vamos dizer, segurar esse processo por um tempo. Isso demanda muita energia, muito desgaste e faz com que a pessoa fique bloqueada e estagnada. Tá? Então, às vezes, vamos dar um exemplo, temos um trabalho ou algum momento em nossas vidas, vamos dizer, um apego a alguma casa, certo? Algum material. E essa casa, né, ela já passou, nós já vivemos o que tínhamos para viver nessa casa, nesse local, e nós sabemos que nós precisamos nos mudar, certo? Nós precisamos renovar a vida ali. Mas nós temos esse apego tão grande aos momentos que foram passados ali e isso nos impede então de prosseguir, né? Porque a pessoa ela vai gastar uma energia enorme para manter aquilo que não é necessário mais e isso vai desgastar e vai fazer com que ela perca o fluxo da vida. Isso acontece em relacionamentos, empregos, né? No relacionamento, por exemplo, às vezes o relacionamento já acabou, né? As coisas já passaram, mas as pessoas às vezes tentam segurar esse relacionamento e isso impede que esse fluxo da vida continue, né? Que ele fique estagnado e isso demanda muita energia, demanda gastos mentais, energéticos, enfim, isso faz mal, né? Pensamentos também, então nós achamos que somos alguma coisa e nós acreditamos veementemente que nós somos isso e nós não queremos abdicar desse posicionamento, dessa ideia, desse princípio ou até dessa personalidade que nós achamos que somos. E isso, né, demanda muita energia no momento em que isso daí já devia ter passado, né? Isso daí era no passado, já devia ter acontecido, já devia ter mudado. E no momento que a gente tenta guardar isso por um longo período, nós passamos então a sofrer, nós passamos então a realmente a ter esses bloqueios, certo? Porque é preciso muita energia para segurar as coisas que já foram. Eu vou dar um exemplo, né? Os momentos passados, rancores, se você ainda guarda o rancor, isso pesa em você. Por quê? Porque você está impedindo o fluxo natural do perdão de acontecer, o fluxo natural do amor de acontecer, certo? E isso demanda energia, isso desgasta as pessoas, isso gera bloqueios, certo? Então por isso que esse chakra ele é muito importante para liberar esses bloqueios, para liberar essas energias que possam estar estagnadas. Tá? Lembre-se disso, o fluxo, gente, o fluxo, permitir fluir. Nós precisamos, porque o que acontece? Pensa, ou quando você tira o primeiro dominó da inércia, né? Você precisa de muita energia, né? Você precisa empurrar esse dominó, então você precisa de energia. E essa energia é dada na hora que você nasce, né? Da vida. E no momento que nós queremos parar essa inércia, né, esse processo de queda dos dominós, nós precisamos gastar muita energia para parar esses dominós de caírem, certo? A vida de continuar. Então nós gastamos muita energia para parar, certo? Esse processo, que muitas vezes nós não somos capazes de parar completamente, né? Nós conseguimos diminuir um pouco a velocidade com que ele acontece, né?
E no momento que nós queremos voltar a deixar a vida fluir, nós precisamos gastar mais energia ainda, porque nós precisamos tirar o dominó novamente da inércia, tá? Então é necessário mais um gasto de energético ali para a gente conseguir voltar a estar dentro desse fluxo. E esse chakra é a ferramenta que nos auxilia, tá, a voltar nesse fluxo. Então, às vezes, nós perdemos alguém amado, nós perdemos experiências, nós perdemos a juventude, enfim, há diversas coisas que nós perdemos. E isso faz parte da vida, isso acontece, a vida é assim. E no momento que nós nos apegamos a isso e não deixamos a vida se renovar, tomar novos rumos e caminhos, é o momento então que esse fluxo se perde, né? Então nós ficamos apegos a essas perdas e nós deixamos de prosseguir. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência. Você como terapeuta, você precisa ter essa consciência para tratar casos, né, onde que a pessoa às vezes está apegada ao momento, está apegada a alguma raiva, está apegada a algo que fizeram mal para ela no momento passado, certo? Muito tempo atrás. É importante saberem disso. Na apometria vocês vão observar que isso é um assunto mais avançado, tá? Mas na apometria, quando a gente chegar lá, vocês vão observar que há traços, né, de bloqueios de vidas passadas, né? Então, há coisas que foram feitas em vidas passadas e que elas persistem até hoje. Então, são rancores que nós guardamos, coisas que nós guardamos desse passado sem perceber e que às vezes elas estão presentes agora e elas impedem esse fluxo natural. E elas se encontram aonde, principalmente? No chakra cardíaco, tá? Então, o que o chakra cardíaco nos ensina? Curiosamente, o desafio do chakra cardíaco é muito semelhante ao do plexo solar, só que comunica conosco, né, em um nível um pouco mais sofisticado e está sintonizado em uma frequência que nos incentiva a expandir nosso amor além do nosso eu. Então eu falei, há bastante semelhanças com o plexo solar, tá? Muitas dessas relações se dão no ponto desse amor próprio, né, da autoaceitação, mas como eu disse, o chakra cardíaco, né, ele vai muito mais para essa questão energética, né, desse amor, o amor num sentido de frequência, do amor no sentido que a gente propaga isso para o universo, certo? Dessas emoções que estão dentro de nós, né, dessa autoaceitação da nossa essência, que a nossa essência é pura, ela é linda, certo? Ela é maravilhosa e ela é individual, então cada um possui a sua própria, ela possui os seus próprios elementos, certo? E na hora que você percebe isso e que essas essências, no momento que você as encontra, né, você encontra dentro de si, elas propagam energia, certo? Então essa é a diferença, que você percebe essa propagação energética, você percebe esse amor, você percebe essas qualidades individuais que você possui, tá? Então ele também leva muito no lado, esse ensinamento dele leva muito no lado emocional, de compreender as suas emoções, compreender as suas reações, os seus processos internos, certo? Essa questão dos seus fluxos energéticos, dos seus fluxos de vida, né? Seus ciclos, gente, são ciclos, né? Cada vez que o sangue percorre pelo corpo é um ciclo que se fecha. Então nós também temos esses ciclos energéticos, temos esses ciclos mentais e é um autoconhecimento, tá? Eu colocaria aqui nesse chakra cardíaco, é um autoconhecimento macro. Então é autoconhecimento do todo, tá? Uma sabedoria, até muitas vezes, que a gente gera, né? Que ele nos ensina, porque ele realmente nos depara, né? Nos coloca à frente das nossas emoções e o que elas trazem, né? O que elas desenvolvem dentro de nós. Tá? Que significado que elas carregam, por que elas carregam aquele significado, né? E o que também nós estamos, vamos dizer, propagando para o mundo. Também tem muito esse teor, tá? Porque nos próximos chakras, como vocês vão ver, eles são muito mais relacionados à propagação dessas energias que se acumulam, né, no chakra cardíaco. Tá? O laríngeo é um grande exemplo disso, né? A materialização através da palavra, através da expressão, está muito presente no laríngeo. O terceiro olho, né, ele é sim como se fosse a nossa antena ali, esse propagador, essa questão mais abstrata, né, da intuição está presente ali. E o coronário é apenas isso, é também essa antena que recebe e que emite essas energias para o universo, né? Tudo que nós cultivamos, tudo que nos padrões vibratórios que nós carregamos durante o dia, tudo isso é propagado no coronário. Mas a gente vai ver isso de uma forma mais aprofundada.
O elemento do cardíaco é o ar, tá? As emoções fluem, então o ar você não consegue tocar no ar, né? A gente viu até agora o fogo, a gente viu a água, a gente viu a terra, né? E agora chegou no ar. E é interessante a gente observar isso, né? Que o ar ele é maleável, o ar ele cabe em qualquer recipiente, né? O ar ele consegue se comprimir, ele consegue se expandir, ele é fonte de vida, ele flui, né? Ele tem correntezas, enfim, ele tem calor, ele é frio, certo? Ele tem diversas propriedades. E eu acho que a principal que a gente pode analisar aqui é essa fluidez, né? Que ele é invisível, mas ao mesmo tempo nós podemos senti-los. E as emoções são basicamente isso, elas são invisíveis muitas vezes, né? Mas nós podemos sentir as emoções, nós podemos sentir as intenções das pessoas, e por isso que ele tem essa correlação com este elemento, tá? E é muito importante que vocês saibam disso, que vocês tenham essa correlação. E principalmente que vocês façam essa reflexão, que vocês realmente analisem, né? Assim, por que é isso? Por que tem essa ligação? Por que ele é dessa forma? Por que funciona desse jeito? Né? Como eu falei, muitos dos gráficos que nós trazemos aqui, eles são ilustrativos, mas eles têm toda uma construção lógica por trás. Tá? Então não é apenas é um gráfico aí para vocês verem, não, é um gráfico estruturado, são correlações de uma forma lógica, que a gente reflita, né, intuitivos, que elas são intuitivas. Então se você parar para refletir e abstrair, você consegue observar esse conhecimento oculto que nós estamos falando, né? Eu não digo conhecimento oculto, utilizei aqui, porque é um entendimento e às vezes individual de cada um, né? No momento que a gente direciona, eu venho falando isso pra vocês, gente, no momento que a gente fala é isso, né? É exatamente isso, só pode ser isso, mas nós limitamos o conhecimento. Então é muito legal vocês trazerem essas reflexões, expandir mais ainda, né? Eu tento dar vários exemplos de diversos formatos para que vocês possam compreender essas coisas de uma forma muito mais aprofundada e por diversas perspectivas, certo? Por diversos vieses. Então eu vou trazer aqui para vocês os chakras e os corpos sutis, tá? Nós estamos no cardíaco, né? Então é o mental inferior. Aqui depois eu vou falar para vocês, né? Vocês vão aprender cada um desses corpos sutis. É a áurea, né? Que nos cerca, o mental inferior. Não vou falar muito dele, porque eu quero falar mais ali na parte realmente dos corpos sutis, que a gente já está chegando. Aqui o sentido é o tato. Tá? O tato ele fala muito disso, que nem eu falei, esse chakra ele tem uma relação muito forte com o reiki, então ele propaga as energias para as nossas extremidades, certo? Em todo o nosso corpo possui essa habilidade, né, de sentir o tato, de tocar, de sentir as coisas, os objetos, pessoas, enfim, que estão à nossa volta, né? Esses calafrios, até a energia, né? Tudo que chega de frequência, ela bate, a primeira coisa que ela bate é no nosso corpo. Claro, tem as corpos sutis, a gente pode fazer essa reflexão, mas no momento, eu digo assim, fisicamente, né? É a primeira camada, né, que nos toca, tá? Então, isso é tanto para o tratamento, é muito interessante a gente ter essa consciência, quanto também para a aplicação, né? Então a gente sabe que se a gente está com esse chakra muito bem alinhado, a gente consegue fazer atendimentos de reiki com muita precisão, né? Porque nossas mãos vão estar com a sensibilidade necessária, nós vamos estar com essa questão energizadas do nosso próprio corpo. Lembrando, né, até fazer um porém aqui daquele exercício que eu passei para vocês. Acredito que eu passei no finalzinho do módulo do chakra sacro, né, do exercício das mãos. Eu espero que vocês estejam fazendo, é um exercício muito legal, muito interessante. Peço que vocês compartilhem as suas experiências, se vocês estiverem fazendo todos os dias, compartilhem na comunidade. É um exercício que é a longo prazo, tá? Vocês podem ter resultados grandes a curto prazo, mas a longo prazo isso vai te trazer resultados ainda mais consistentes e mais, como posso dizer, evidentes, tá? Nos seus atendimentos e na sua própria vida pessoal, tá? Dessa sensibilidade, de poder sentir, porque não é apenas as mãos. Claro, nós estamos naquele exercício, né, das mãos, nós estamos trabalhando essa questão de sensibilidade com foco na mão, mas a consciência gerada, essa consciência energética, ela se aplica a todo o nosso corpo, né? Então a gente começa a observar as pessoas e os momentos de uma forma diferenciada. Tá, então lembre-se disso, o tato é aqui o que representa o chakra cardíaco,
tá? Ele tem essa função e por isso que ele tem essa relação direta com o Reiki, né? Que o Reiki trabalha as mãos, né? Nós fazemos as técnicas, a aplicação das técnicas através das nossas mãos, né? E o tato ele tem uma presença ali muito grande nos tratamentos e na recepção também dessa própria técnica. Do fluxo, tá? Isso daqui é mais um lembrete pra gente lembrar que tudo tem um fluxo natural, tá? Tudo tem o seu momento. Ele trabalha muito isso. A gente conversou isso numa das lives, tá? A gente conversou sobre essa questão. Foi observado, né, que algumas alunas que entraram em turmas de março, né, entraram nas outras turmas, assim, elas se sentiram um pouco, não digo deslocadas, mas um pouco para trás, né, dos materiais. E isso é natural, né? Porque a gente vê às vezes as pessoas ali um pouco mais à frente, postando outras coisas que a gente ainda não fez. Mas eu fui explicado, né? Expliquei para vocês que o ano letivo começa no momento que você entra. Então, se você entrou em março, o teu curso vai até março do ano que vem, né? Se entrou em janeiro, vai até janeiro do ano que vem. Então, cada um tem o seu período, né? E é interessante a gente observar isso, porque nós precisamos aceitar nossos fluxos internos, né? No nosso próprio tempo, e isso tem a ver com chakra cardíaco, tá? Por quê? Porque no momento que nós aceitamos o nosso próprio tempo, que nós temos nosso tempo de aprendizado, nós temos nosso tempo de estudo, nós temos nosso tempo de maturação, certo? Tempo para as coisas acontecerem, enfim, este fluxo ele se torna harmonizado, certo? Indiretamente, apenas quando nós geramos essa consciência. Então, às vezes a gente tem que sempre gerar essa consciência, porque nós estamos em um mundo onde que muitas coisas acontecem a todo tempo, há muitas coisas acontecendo, né? É problema, é crise, é pandemia, é família, enfim, financeiro, enfim, há diversos fatores, né? Tudo acontece muito rápido e nós nos comparamos, né? Com aquela família, eles casaram, tiveram filhos, já estão morando lá, enfim, já passou no vestibular, há diversos níveis de comparação, né? E nós nos comparamos achando que o tempo deles é o nosso, né? E na realidade não é isso, nós temos nosso próprio tempo e essa compreensão, esse entendimento nos gere automaticamente essa harmonia do fluxo natural do chakra do coração, tá? Então lembre-se disso, nosso fluxo natural. Nós temos que auxiliar os nossos pacientes a encontrarem os seus próprios fluxos naturais, certo? Essa sincronia interna, compreender que ele está no seu próprio tempo. Claro, nós temos que batalhar, nós fazemos o possível, né, para conquistar nessa vida ainda a nossa missão aqui na Terra. Contudo, nós precisamos ter essa consciência que se nós estamos fazendo o nosso melhor, nós temos nosso próprio tempo e uma hora essas coisas vão se concluir, né? Elas vão se desenvolver e tudo vai acontecer nesse tempo, tá? Nesse tempo individual de cada um. Aqui nós temos o ciclo, né? É interessante a gente observar os ciclos. O outro tinha sido de 15 a 22. Aqui no chakra, do quarto chakra, é de 22 a 28 anos, tá? Esse ciclo, onde que esse chakra ele está mais evidente. E esse daqui é legal a gente observar, né? Que é o momento aí onde que a gente está fixando nossas emoções. Então, no chakra do plexo solar que eu tinha trabalhado, era daquele dos 15, né? E a gente pode observar que ali entre os 15 até os 22 é uma época de turbulência, né? A pessoa está se conhecendo, emoção, ela tá descobrindo o mundo ainda, descobrindo seu posicionamento, tá? E depois que passa isso, a gente chega nesse chakra, que é o momento onde que as coisas vão se estabelecendo, elas vão se firmando, elas vão se constituindo, né? Então elas vão ganhando, ela começa a ter uma forma, vocês entendem? E é por isso que nessa questão, né? Esse chakra ele ensina isso, o fluxo, a compreensão das emoções, é um refinamento, certo? É um refinamento do plexo solar, tá? Essa autoaceitação, enfim, nós começamos a ter um direcionamento maior para o que nós desejamos, para o que nós somos e é muito legal a gente observar esse dos ciclos, tá? Eu sempre falo para vocês, peguem todos os ciclos, tem um material para vocês ali já disponível, foi disponibilizado ali nas aulas do chakra básico, tá? E eu peço para vocês que vocês realmente reflitam, né? Observem esses ciclos, anotem esses ciclos dos chakras, tá? Para vocês terem a noção dos anos, porque daí você também consegue, quando chegar o paciente com tal idade, vocês conseguem atendê-los com uma maior eficiência, tá? Sintomas do plexo solar desarmonizado.
De uma forma resumida, né? A desarmonia. Ah, esse aqui.